Para fazer a montagem das nossas malhas, vamos então utilizar as agulhas de 3 mm e para já as de 2,75 vão aguardar. O nosso novelo, como veem, tem uma forma muito simples de começarmos a puxar o fio. Vamos puxar daqui e vamos utilizar o fio que vem de dentro do novelo, tá bem? E desde logo vamos puxar esta pontinha amarela até que inicie a cor castanhinha que nós pretendemos. Vamos puxando e agora sim vamos cortar o nosso fio aqui neste segmento onde termina o amarelo e depois já temos o fio preparado para fazer a montagem. Cortamos então aqui o fio, estão a ver, aqui tem amarelo, aqui tem castanho, eu vou cortar mesmo onde termina o amarelo. Este restinho de fio amarelo eu vou reservar, muitas das vezes dá-me para outros trabalhos, para guardar pontos, portanto serve como fio de desperdício. E agora vamos começar a trabalhar com o fio que vem de dentro do nosso novelo e montar as malhas necessárias para o cós. Para este modelo que eu vou aqui tricotar, eu vou montar 64 malhas, mas depois no blog, eu vou deixar o link aqui em baixo no vídeo, na descrição do vídeo, podem encontrar mais informações no blog acerca de diferentes quantidades de malhas, consoante o tamanho da meia que estejam a tricotar. Neste caso vamos tricotar uma meia para adulto, tamanho M, tamanho médio, e portanto eu vou montar 64 malhas. Para fazer isso, eu vou puxar assim um bocadinho de fio, o suficiente para fazer a montagem das minhas 64 malhas e vou iniciar a montagem. Esta montagem pode ser feita de duas formas. Ou montam as malhas todas, as 64 malhas, aqui numa única agulha e depois fazem a divisão para as outras 3 e trabalham com a quinta agulha suplente e portanto as 64 malhas vão ficar divididas pelas 4 agulhas em número de 16 por cada agulha, ou então vão montar as malhas logo no número exato para cada uma das agulhas. Como se torna mais difícil fazer a segunda forma de montar malhas, não é? Montar logo nas agulhas, vai ser essa que eu vou demonstrar e depois no final vou aqui demonstrar como vocês podem fazer se fizessem a montagem numa única agulha, tá bem? Então, para simplificar, vamos iniciar a nossa montagem. A montagem de malhas que eu utilizo e recomendo nas meias é a chamada montagem de malhas de método continental. O que é que isto significa? Não vai ser aquela que nós temos o fio ao pescoço, não é? Da portuguesa, vai ser a montagem à continental, porque esta permite que o acabamento da montagem, o lado direito do acabamento da montagem, fique do lado direito do trabalho. E, portanto, fica muito mais bonita a nossa linha de montagem do cós. Vamos então iniciar. Vamos segurar o fio na nossa mão, assim como vocês podem ver. Para os meus dedos indicador e médio vai o fio que vem do meu novelo e aqui na frente eu tenho o fio que sobra, ou aquele onde eu vou montar as minhas malhas. Então, eu vou introduzir a minha agulha assim, de baixo para cima no fio, rodar no sentido dos ponteiros do relógio e formo assim esta laçada que vocês podem ver na agulha. Podem substituir isto pelo chamado nó corrediço. Eu não estou a utilizar o nó corrediço porque, em regra, eu não gosto muito de ver o efeito que depois o nó faz quando fechamos o círculo de malhas e por isso é que eu faço assim, porque fica mais perfeitinho. A partir daqui, vamos introduzir a agulha na laçada, nesta argolinha que se forma à volta do polegar, buscar este fio que está no indicador, mergulhar outra vez na laçada do polegar e ajustar. E está já uma malha montada, ou seja, já temos duas malhas nas nossas agulhas. E vai ser isto que vamos fazer até termos o número de malhas necessário
nas nossas agulhas. Portanto, neste exemplo, eu vou montar, desculpem, 16 malhas em cada agulha, com o método que estão a ver. E depois, quando tiver aqui 16 malhinhas, vou passar à próxima agulha. Já tenho aqui 16 malhas na minha agulha. Vou só fazer aqui um parêntese para explicar. Recordam-se que eu no início tinha dito que podem montar as malhas todas e depois distribuir pelas agulhas. Imaginemos que eu já tinha aqui as 64 malhas. O que é que eu ia fazer? Puxava as minhas malhas todas para a parte final da agulha e depois com as outras agulhas ia puxando as malhinhas, passando as malhas para as agulhas no número que eu quisesse e assim fazia a montagem. Estão a ver? Portanto, passava X malhas para aqui, depois mais X malhas para a outra agulha e fazia assim a distribuição. No caso, eu vou demonstrar logo como fazer a montagem das malhas logo na agulha, diretamente na agulha respectiva e, portanto, isto foi só um parênteses para vos explicar se optarem antes por fazer como eu estive agora a demonstrar. Para quem prefere a montar as malhas logo na agulha respectiva, já temos agora aqui 16 malhas. Vamos voltar a segurar o fio na mesma posição em que nós tínhamos quando estávamos a montar as malhas nesta agulha e com a nova agulha vamos introduzir exatamente como faríamos na primeira agulha e ajustar. Só a chamada de atenção que aqui neste momento em que têm que ajustar a malha, convém ajustarem bem para que a malha não fique larga, tá bem? E agora só temos de montar mais 16 malhas na nossa segunda agulha. Vamos fazer isto em mais 2 agulhas, tá bem? Portanto, vamos montar 16 malhas em 4 agulhas, o que faz um total, desculpem, de 64 malhas. Eu vou terminar a montagem do meu círculo de malhas e já volto para demonstrar como fazer o fecho do círculo e depois iniciar o cós. Já tenho as minhas 64 malhas montadas e distribuídas em igual número pelas minhas 4 agulhas e agora vou ensinar-vos a fechar o círculo de malhas e tricotar a primeira carreira do cós. Então, como vamos fazer? Depois de fazermos esta montagem das malhas, vamos ficar com as nossas agulhas assim penduradas. O que eu sugiro para que o círculo de malhas seja fechado sem que as malhas sejam torcidas, as agulhas sejam torcidas e consequentemente a montagem, eu recomendo que peguem na última agulha, ou seja, a primeira onde montaram malhas, e a puxem só com o movimento que eu fiz. Recomendo que façam isto também sobre uma mesa, porque permite que vocês consigam fechar o círculo de malhas sem torcer o trabalho, sem torcer a linha de montagem e de uma forma muito mais simples para visualizarem que a linha da montagem está toda certinha, virada com o direito para nós e sem haver, portanto, torções. Agora, só temos de ajustar as malhas nas agulhas. Vamos nos preocupar apenas com estas 2 agulhas e com a agulha de 2,75 mm ou com aquela que vocês forem utilizar para tricotar a meia, vamos então iniciar o cós. E neste momento vou-vos ensinar como fechar o círculo de malhas e rematar logo esta pontinha de fio que sobra da linha de montagem. Então o que vamos fazer? Vamos introduzir a nossa agulha nova aqui na primeira malha desta agulha e depois vamos passar os 2 fios como se fossem um só. Vamos passar os 2 fios pela agulha em meia, portanto vamos tricotar em meia esta malha e ajustar bem. Neste tutorial eu vou fazer um cós 2x2, encanelado 2x2, portanto a minha próxima malha eu vou ainda tricotar em meia também.
Vou passar o fio em meia e ajusto. Agora vou passar o fio para a frente, porque eu vou ter que tricotar 2 ligas e de seguida vou trabalhar então as 2 malhinhas de liga. Uma e a próxima. Para finalizar o remate, vamos tricotar mais uma malhinha em meia. A partir daqui, para quem tricota à portuguesa e, portanto, com o fio ao pescoço ou no alfinete no peito, pode ignorar esta pontinha de fio mais pequena, que é esta, e colocar o fio ao pescoço e continuar a trabalhar encanelado 2x2 normalmente. Para quem tricota à continental, é só continuar a respeitar o padrão. No próximo vídeo eu vou mostrar e falar mais detalhadamente sobre o cós e também como colocar o nosso marcador para indicar o início de volta. Até já!